Seja bem-vinda, Joelma. Seja bem-vindo, pessoa MEI. Vou ensinar para vocês. Bem-vindas. Leila, seja bem-vinda. Estamos esperando aí nossa convidada chegar. Mais uma live. Estamos trazendo sempre com cunho de informação, de ajudar. Sempre assim. Fernando, seja bem-vindo. Boa noite, Celeste. E família ativa. Boa noite, boa noite. Vamos esperar aí o pessoal chegando. Hoje nosso tema será essencial é viver. Ou melhor, essencial é ser feliz. Desculpa. Essencial é ser feliz. Boa noite, Kátia. Boa noite, Novins Marques. Não é isso? Novins Marques. Coisa assim. Sejam bem-vindos. Vamos sentar o dedo nesse coraçãozinho aí, que eu soube que... Tá vendo esse coraçãozinho aí que chama mais... O Instagram abre mais tempo, porque o Instagram dá 1 hora de live certinha e derruba a live. Jefferson, seja bem-vindo. Boa noite. Andréia, chegou nossa convidada. Aguardando a Andréia aceitar nosso convite aí, para iniciarmos essa live. Olá, Ari. Boa noite. Paz. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. E você? Deixa eu fazer uma correção na minha imagem aqui, porque a iluminação tá um pouquinho fraca, né? Fique à Mas tá vontade. dando para me visualizar? Tô sim. Tá meio amarelo, meio branco, mas... Um pouco de cada. Exato, exato. Tá. A minha produtora aqui, a filha, deixa eu pedir para ela conseguir uma Mas, iluminação aqui para melhorar. Tive um imprevistozinho, me perdoe um pouquinho atrás, mas de tranquilo, antemão é pessoal. um prazer estar aqui com você. Obrigado, obrigado. O pessoal também tá entrando agora. Como iniciamos agora, tá, o pessoal tá chegando aí. E à medida do tempo, as pessoas vão entrando cada vez mais. Mas quando estiver pronto Certo. aí, a gente pode já iniciar. Você que diz. Bom, fique à vontade. Então vamos lá. Primeiro vou fazer a apresentação. Essa é a Andréa Almeida, consultora de ambiente e pessoas, tá? E minha amiga de infância, hein, André? Muito tempo, hein? Uhum. Não tanto, Isso. mas há algum tempinho, tá? Gente, Andréa, muito obrigado por aceitar nosso convite em participar. Eu sei que foi de última hora também, mas sempre é interessante as pessoas trazerem informações, trazerem forma de pensar, trazer uma ajuda de forma geral a todo mundo nesse momento que está cada um mais reservado por conta dessa situação de pandemia, mas é sempre interessante. Hoje você trouxe um tema bastante amplo, mas muito interessante. Essencial é ser feliz. E eu queria já passar a bola para você, pedindo para você se apresentar. Olha, a Aldi tá mandando um abraço para você, viu, contra a Tocaia. Ai, quanto tempo! É aqui que a gente começa a se reencontrar. Mas passar de antemão para você se reapresentar e já iniciar o nosso bate-papo, já falando um pouquinho sobre essa situação de essencial é ser feliz. Vamos lá. Então, eu hoje me chamo André Almeida, com Y. Mudei por conta da numerologia e da análise do Feng Shui pessoal, que é uma das áreas pelas quais eu trabalho. E também venho descobrindo, né, cada vez mais essa amplitude do que é ser holístico, né, do que é estar envolvido com o todo e se compreender nesse momento de vida. Então, eu já venho, né, de uma infância questionadora, era uma criança observadora e já me
atentava para essas questões do bem-estar, de olhar, eu precisava ter resposta para todas as coisas. E aí eu decidi que gostaria de trabalhar com as terapias e encontrar essa vertente do ser humano, né? Como é que ele se vê diante dos processos da vida. Então, atualmente, sou consultora energética de pessoas e de ambientes, fiz formação primeiro em economia, fiz uma especialização em marketing e depois fui para o design de interiores, justamente olhando esse aspecto da sustentabilidade, de trazer bem-estar para as pessoas, não simplesmente pela visão do consumismo, como eu já até conversei com você, né? Trazer para Foi. as pessoas um real sentido de bem-estar e de saúde. Entendi. Andréia, a gente se conhece já há muito tempo, desde pequeno, né? A gente morava no mesmo condomínio, no mesmo prédio, né? E como se Sim. iniciou isso em sua vida? Como houve essa mudança de paradigma, vamos chamar assim, de visão, e o novo paradigma de sua vida, como está hoje? Qual foi o limiar, qual foi o start que deu a você nesse sentido? Então, na verdade, eu participei de uma comunidade durante 17 anos de minha vida, que eu morei naquele condomínio, onde todos nós fazíamos trocas grandiosas e sempre fui uma criança questionadora. Como eu disse, eu estudei 11 anos no Colégio de Freira, como alguns de lá também, no bairro de Brotas, e isso me fez despertar para vários aspectos da vida. Mas, assim, a minha vida como criança, eu era aquela menina tímida, mais curiosa, fazia minhas traquinagens também, andava, né, de bicicleta, aprontava, jogava baleado. Mas com o crescimento, com o passar da vida, houve um despertar e uma vontade de descobrir mais. E aí foi a partir desse momento que eu primeiro me enveredei pelo espiritismo para conhecer um pouco a doutrina e depois eu fui sustentando um caminho, né, de descobertas. E eu digo que o meu divisor de águas, Ari, foi o yoga. O yoga trouxe um despertar, um significado de vida grandioso, porque através dele eu me percebi como um ser muito maior, que eu precisava não me violentar, que eu precisava encarar a vida, melhorar toda a minha passagem por aqui, sem me ferir, trazendo os princípios, trazendo valores que eram reais, né? Desde da alimentação, de valorizar a minha, cada ar que entrava, cada oxigênio que entra pelo meu nariz, cada alimento que é colocado na minha boca, o que sai pela minha boca, que são as palavras. Então, a partir do yoga, eu acho que assim trouxe um significado maior, né, de querer desvendar esse mundo de uma outra forma. Então, é uma grande diferença que eu acho que os ocidentais trazem, os orientais e os ocidentais se comportam, porque os orientais trazem esse contemplar a vida, esse olhar de uma outra forma. Então, eu diria que a Andrea do passado era essa Andrea que gostava muito de viver para fora, e a Andrea que se transformou é uma Andrea hoje que olha para o interno, e despertou para esse mundo, e que hoje gosta de trazer esse conhecimento para alimentar outras pessoas, que eu vejo que você também faz isso na sua vida. Com certeza. Eu ia perguntar justamente isso a você, como você se enxerga hoje e como você enxerga a sociedade hoje. Você deu uma resumida bastante interessante aí, mas aí vem outra pergunta em cima dessas duas perguntas que você já me respondeu. Como é que você revê a sociedade hoje nesse processo que estamos vivendo em pandemia, ou nesse processo que estamos vivendo já quase pós-pandemia, vamos chamar assim? Como é que você enxerga hoje o lado energético, o lado espiritual, ou o lado até moral, pessoal, ou o lado da pessoa humana? Como é que você enxergaria? Como você vê hoje, visualiza hoje? Bom, estamos num momento bem delicado, que vejo a necessidade de todos acordarem e viverem uma descoberta de si mesmo. É hora mesmo de fazer uma reforma íntima, de buscar de verdade a sua história, de acordar para esse momento, porque a gente foi movido por várias questões, né? Nós estamos passando por uma mudança
global, de eixo do planeta. Nós estamos passando por uma pandemia, por questões ambientais delicadíssimas, e a gente diz assim, poxa, nós não fazemos parte disso, isso está fora de nós, não. Estamos envolvidos nesse processo, estamos vendo esse meio ambiente externo mudar, e se ele está mudando, isso exige da gente também uma mudança interna. Então, eu acho que é o momento de cada pessoa despertar para a sua história de verdade e fazer contato com as suas sombras, com seus erros, com suas questões delicadas, para trazer isso para uma construção. Estamos em um momento mexido, né, com o governo, com valores, a forma como cada um está processando e está olhando para a vida do outro, para a coletividade. Eu acredito que muito do que a gente considerava como os valores capitalistas, eles estão sendo remexidos, tem muitas comunidades que surgiram a partir desse processo. Então, é um momento de olhar para a ética, de olhar para a moral, de reconstruir, né, critérios de vida e novos comportamentos. Então, é Deixa eu realmente um lhe perguntar, despertar. baseado nisso aí, você fala, é um autoconhecimento, você conseguir se olhar internamente. E muita gente não sabe fazer isso, muita gente até procura como fazer. Qual a dica que você tem para nos dar? Como é que a pessoa pode ter um autoconhecimento? Então, autoconhecimento, como o próprio nome já diz, vem de dentro. E para você buscar esse autoconhecimento, a primeira coisa é se observar, olhar para si. Será que eu gosto de me ver? Será que eu me percebo? Será que eu percebo e já olhei aquela criança, a criança que tem dentro de mim? Eu preciso entrar no equilíbrio, olhar para a criança, olhar para o que grita dentro de mim, quais são as minhas inquietações. Porque muitas vezes a gente foi calado, a gente aprendeu na história de vida com nossos tios, com primos, com pais, com irmãos, com o vizinho, com os amigos, e a gente foi incorporando crenças, comportamentos que são dessas outras pessoas. Nós não paramos para observar. Não, na verdade, parar, não gosto de usar esse termo, não é parar, não é preciso parar. Mas é que a gente não observa que nesse caminhar a gente precisa construir a própria história. E para isso você tem que olhar, você precisa olhar para as suas sombras, você precisa olhar para os seus tropeços. Não simplesmente chegar a passos entorpecidos e lentos e deixar que a vida leve. Então, esse Concordo. primeiro movimento é olhar para si mesmo, olhar e tentar elaborar o que é que te inquieta. Não ficar nas lamentações, só reclamando ou se fazendo de vítima da vida, né? Ou magoado pelo que aconteceu, porque às vezes é a criança que está aí gritando e que ela não foi elaborada, não foi construída e não está vindo à tona. Entendi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Você falou sobre criança, a criança interna. A gente vai, se Sim. a gente for de Piaget, a gente começa a entender a sequência que ele fala, a sequência lógica que ele fala, das vivências nas suas etapas, que nós precisamos viver a idade daquele momento. E no cenário brasileiro, você falou ocidental e oriental. A gente sabe que a cultura são diferentes, a forma de ver as coisas são diferentes. E a gente termina realmente pulando as etapas da vida e tendo que vivê-las depois. Segundo Piaget traz isso bem claro, que se você não viver no momento que tem que viver, você viverá mais à frente. E talvez você seja aquela verdadeira criançona que você deveria ser quando era criança. E aí você fala sua criança interna. Como a gente observa essa criança interna se a gente não viveu essa fase de criança? Como é que a gente consegue perceber? Porque a gente tem que ouvir. A gente geralmente a gente costuma falar assim, a criança fala a verdade, né? A criança diz a cara e Sim, fala a verdade. E os adultos já têm aquele exato. receio, aquele medo. Então, como é que a gente consegue ouvir essa criança? É um trabalho de construção mental, é um trabalho realmente de parar. E aquele momento que você fica desligado de tudo da vida e começa a pensar na sua trajetória de vida, como é que você nos dá essa dica aí? Como é que a gente poderia construir esse novo ver criança? Então, eu comecei a estudar terapia transpessoal, esse universo holístico, ano passado, e tantas coisas vêm à tona. E quando a gente se permite também olhar para si, a gente lida com nossas questões mentais, emocionais.
Porque tudo está aí, tudo está guardado. Muitas coisas estão no inconsciente, precisam ser reveladas. Então, tem várias formas de fazer esse movimento. Uma que eu aconselho para todo mundo, todo ser humano deveria fazer terapia. Muita gente tem preconceito ainda, diz assim, terapia é coisa de louco. Ah, eu não sou maluco, não. Pelo amor de Deus, gente, terapia é algo, é escutar. Quando você fala com o outro, quando você fala com um profissional que está ali habilitado para tal, às vezes ele não diz uma palavra. Um psicanalista, por exemplo, ele se mantém mais quieto. Né? Já uma pessoa que lida com a terapia junguiana já faz um movimento, já te dá um feedback maior, um terapeuta transpessoal traz isso. Então, quando você fala, você mesmo percebe nos insights determinadas coisas que estavam ali, você acende a luzinha e diz, poxa, eu não tinha percebido isso ainda. Então, a outra coisa importantíssima, que é uma diferença mesmo de comportamento, é que os orientais, eles meditam. E isso a gente importou para o Ocidente, Ari. Todos nós deveríamos meditar. Meditar não é calar a mente, como muita gente pensa. Não é ficar em silêncio e deixar a mente ficar obscura. Não, pelo contrário. É você deixar que as coisas venham à mente. No momento que você se entra, fecha os olhos, ou faz uma meditação de olho aberto. Até no trânsito você pode parar e começar a meditar. Você consegue ter uma percepção maior de tudo que está ao seu redor. E até de você mesmo, de como você se comporta. Sabe a velha história que a gente diz assim, alguém me chateou, me disse uma coisa. Vai lá no banheiro, conta até 10. Depois você pensa no que vai responder para a pessoa. Você já não vai agir de impulso. Né? Então, assim, passa por vários passos. É a gente querer fazer esse movimento. E aí, assim, não precisa ficar na elaboração mental. Tem que ir para observação. Eu tô olhando para baixo aqui que já chegou perguntas, tá? Certo. Mário Bastos, que tá aí com o Miriam. Nosso amigo Ele Mário. perguntou, é possível estas energias? Você fala um trabalho mental, mas você também trabalha com energia, porque a energia lhe circunda o tempo todo. E ele pergunta, é possível essas energias influenciar no nosso organismo? E onde é possível meditar? Eu acho que você já deu uma deixa aí, meditar, eu acho que você disse que é em qualquer local, mas aí vai a pergunta de Mário. Onde é possível meditar e se é possível essas energias influenciar o nosso organismo? Então, energia está em tudo que existe, né? Num copo aqui tem energia, no computador, no celular tem energia, no nosso corpo tem energia, que ela é similar, ela tem um movimento de Taurus, né? É similar ao, à energia que circula o planeta. E as energias o tempo todo elas estão nos influenciando. Até agora, por exemplo, eu estou conversando com você, né? Eu estou sendo entrevistada, então o coração dispara e aí, nesse momento, eu estou emitindo uma energia de, nossa, o que, que ele vai me perguntar agora? O que, que vem pela frente? Né? E isso é um constante desequilíbrio e equilíbrio. Então, no diálogo com a outra pessoa, a gente troca energia. A água, por exemplo, era um condutor de energia. Muitas vezes a gente está fazendo um treinamento, agora mesmo eu estou estudando radiestesia. A professora sempre diz assim, beba água, você vai sentir sede, porque a água é um condutor de energia. Você precisa levar água para dentro do seu corpo, para os seus órgãos. Então, assim, o tempo todo a gente troca. E eu, como trabalho muito com a energia das pessoas e com a energia nos ambientes, para que eu possa trabalhar o ambiente, eu preciso trabalhar o ser que está dentro dele, sabe? Não adianta simplesmente eu tentar curar a casa se a pessoa não compreender que ela é que está alimentando aquele espaço. Que é o que ela pensa, começa pelos nossos pensamentos. Nosso cérebro, ele emite um pensamento, ele está emitindo energia. E o que Aí tá a Mário segunda. perguntou sobre... Sim. Vai. Desculpa, tá? Perdão mesmo. É justamente o que eu ia falar, que Mário perguntou. Onde é possível meditar? Você falou até no carro, mas o que a gente ouve muito é que a meditação você tem que estar em um lugar zen, tá? Um lugar bem tranquilo, que você consiga se concentrar, se internalizar. E às vezes você se pega olhando no horizonte. Você para assim, você fica Sim. olhando no horizonte. Isso é um processo de meditação também? É um E processo aí, de volta a pergunta. meditação. Existem várias formas de meditação. Existe a meditação que você fica em silêncio,
em contato só com você mesmo. Existe a meditação que você está num lugar extremamente barulhento. Você pode estar no meio de um aeroporto, por exemplo, e estar meditando. Você está fazendo um contato, você está aguçando seus sentidos. E a meditação, ela passa pelo estado de alerta. A gente tem órgãos sensoriais. E quando a gente medita, a gente percebe que a gente ouve melhor, que a gente sente os cheiros melhor. Nós vamos observar, ver, e a gente acessa um chakra, que é um centro energético que está aqui, entre as nossas sobrancelhas, que é chamado de terceiro olho. Ele está ligado a uma glândula chamada hipófise. E essa glândula é que, junto com a pineal, que ela faz a abertura de conexão e que a gente consegue perceber melhor, né, nossa essência e fazer contato com esse universo, com esse divino, que algumas pessoas, né, cada um tem uma forma de chamar, mas chama de Deus, né, chama de universo, é energia cósmica, de forma geral. Então, você pode meditar de diversas formas. Aí vem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar, tá? A gente está falando de energia, a gente falou do Oriente, do Ocidente, e nós estamos vivendo um processo, vamos trazer também para a energia, esse processo de pandemia é um processo de energia muito grande, de mudança muito grande. Aí Barreto pergunta aqui, acho que é Barreto Cavaleiro do Aço. André, qual a sua visão de futuro para o Brasil diante desse cenário político atual e também termos de energia? Por quê? Eu peguei um vídeo ontem, que um prefeito estava falando, não vou citar nomes, estava falando no local, falando assim, vamos deixar passar dezembro, que dezembro eu recebo mais uma parcela do governo federal. E aí a gente passa e eu abro tudo. Ou seja, mais uma fonte de energia, provavelmente, que eu imagino que ele só está se aproveitando e talvez essa pandemia não esteja esse estardalhaço todo que está tendo feito, ou talvez esteja. Mas nesse processo de energia, como é que você enxerga hoje o cenário político atual do Brasil, completando a fala de Barreto, a pergunta de Barreto? Essa aí é uma análise bem criteriosa de se fazer. Eu acredito que muitas pessoas, por serem espiritualistas, elas terminam se anulando ou não tocando nesse assunto por conta dos... Acha que, assim, isso está alheio a mim. Eu ontem fiz um vídeo até no 7 de setembro, convocando as pessoas para que elas construam a realidade que elas querem. Nós viemos de um governo anterior, um governo social, que olhava para a coletividade, que abriu várias questões profissionalizantes, né, que abriu universidades, que trouxe vários movimentos, né, inclusive de troca, de favorecimento de estudantes no exterior, que valorizava o professor, e de repente a gente fechou as portas para esse tipo de estrutura e foi para um neoliberalismo. E pessoas que estão sendo, muitas vezes, desrespeitosas e não estão dando devida atenção ao ser humano. Então, a gente vê, você dizer assim, a gente não tem que considerar todos como iguais. Não. A própria Constituição diz que os diferentes têm que ser considerados como diferentes. Então, você tem determinadas classes, que elas não são beneficiadas, que elas não nasceram com condições especiais, né? Como os índios. Como é que você vai tratar um índio que ele vive do extrativismo, que ele planta e colhe, e que ele não tenha o mesmo acesso a condições de pessoas que estão no mercado de trabalho e se profissionalizaram para trabalhar de uma outra forma? Como é que você vai pegar um negro que veio de uma classe social baixa e você vai equiparar com outras pessoas? Então, existem diferenças. Todas são vidas humanas, concordo. Mas a gente precisa olhar para quem é menos favorecido, né, e profissionalizar e trazer essas pessoas. Então, houve um desrespeito desde esse primeiro momento, subestimando o que a gente estava trazendo, essa doença que veio e que veio para movimentar os seres humanos, que veio de um outro país, né, que a gente não sabe de fato como isso se deu, e nós desafiamos a ciência, nós desacreditamos nas palavras de pessoas que estudaram. Então, estamos assim tendo uma revolução
de pensamentos, né, de valores, de crenças, muitas crenças que são limitantes, né, e tudo sendo pregado em nome de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso que está sendo realizado, sabe, Ari? Eu sei que você tem um trabalho social grande, eu vejo, acompanho, já sei que você dava aula de capoeira, por exemplo, você tentava englobar essas crianças de volta ao movimento, a se sentirem pertencentes à sociedade. E a gente precisa fazer esses pequenos movimentos. Se nós não construirmos isso individualmente, cada um fizer o seu papel, a gente não consegue passar para uma etapa adiante. Realmente a gente tem um trabalho, tem um trabalho desde 96, 1996, tentando justamente fazer crianças se pertencer a outros ambientes que talvez ela possa pertencer e não saiba. E a gente sempre tentou tirar a discriminação que sempre existiu nesse sentido, porque eram crianças muito mais carentes, crianças oriundas de comunidades diferentes da nossa. A gente tentava interagir e fazer ele pertencer a uma sociedade mais igualitária, né? E perdemos alguns, ganhamos outros, ganhamos vitórias, tivemos derrotas, mas assim mesmo. E nessa pandemia agora, nessa troca de energia, me fez ver muito mais que a gente precisa fazer isso. E eu me dispus a fazer muito mais, porque eu acho que eu posso fazer muito mais. Mas se cada um fizer um pouquinho também, cara, a gente muda muita realidade de muita gente. Eu não estou dizendo que você chegue lá e vai dar dinheiro. Diga. Eu gostaria de perguntar até uma coisa, né, diante disso, porque a gente vê que muitas crianças, como eu falei no início, né, elas não têm culpa pelas coisas que acontecem, porque elas foram criadas num meio, elas interagem com o meio e elas passam a adotar aquele comportamento. Se nós fizéssemos um trabalho de base, de educação, e a gente convocasse esses pais também para estarem juntos, para fazer o movimento, como isso seria lindo, né? Cara, você foi no ponto-chave. Eu perdi muitas batalhas porque os pais não estavam inseridos. Os pais não se inseriam porque eles já não tinham pertencismo desde antes. Então ele achava que aquele meio ali Cara, eu levei crianças, eu viajei com adolescentes, ficarem em hotéis de 5 estrelas, realidades que eu mostrei que podem ser para eles também, só precisava querer. A gente foi para Sauípe, passou o final de semana em Sauípe, tudo proveniente do trabalho social que a gente fazia. Então, alguns a gente conseguiu incutir, mas a gente perdeu muito, até para a marginalidade em si, por conta que os pais não faziam se pertencer a esse trabalho. E a gente tem um novo projeto, que nosso projeto é justamente a inclusão, quer dizer, o projeto anterior, que chamava Nosso Suor, que ele está chegando, que agora vai ter inclusão dos pais. A intenção é trazer os pais, porque aí a força fica muito maior. E a gente faz uma mudança melhor. E você foi no ponto-chave, inclusive, do nosso pensamento também. É esse aí, cara. Porque quando você tem os pais inseridos, você tem mais uma força. Quando você não tem um pai inserido, você tem uma força antagônica. E é complicado, porque geralmente são pais que estão no bar, bebendo, às vezes agride o filho, agride a família. Isso fala mãe, pai, tio, o que for. Não estou falando determinando gênero, mas acontece isso, que a gente tinha casos que a gente ia lá conversar, batia um papo, e a gente perdeu muitos alunos por conta disso. E os pais perderam os filhos, porque os filhos E terminaram... eles crescendo nesse comportamento, essa é a imagem, o exemplo que eles têm. Então, muitas vezes eles vão reproduzir isso na vida, né? Corretíssimo. Eles vão reproduzir isso aí. E é uma propagação de violências, né? Inclusive a violência contra eles mesmos. Então isso é complicado. Mas vamos lá. A Leila pergunta assim, baseado... A Leila perguntou, os nossos animais no nosso ambiente interferem em energias? Eu acho que sim, né? Mas responde você. Os animais. Sim, os animais, eles sentem, eles, por exemplo, tinham um movimento até no passado, olha como as comunidades, né, ancestrais, elas eram sábias. Eles deixavam o gado pastar, gado livremente no solo. Aqueles lugares onde os animais permaneciam por mais tempo, eram os lugares que eles aproveitavam para plantar ou para criar, né? Porque eles percebiam que aquela energia, ela era a energia mais benéfica. Então, os animais, eles têm uma sensibilidade muito grande. Eu, por exemplo, tenho um gato. E agora, no tempo de pandemia,
ele ficou muito mole em determinados momentos, porque ele sentia toda a energia que estava. Não sei se vocês conseguiram perceber, Leila conseguiu perceber que durante o tempo que nós nos trancamos em casa, ficamos confinados, né? Nós tivemos vários pássaros mudando o espaço e trazendo movimentos, borboletas vindo. Então, vários animais, eles sentiram, tiveram sensibilidade e trouxeram uma, uma atmosfera diferente. Então, eles sentem sim. E quando tem a certeza, e quando o animal ele manifestar algo, como, por exemplo, o gato ou o cachorro, vai ser bem. Você precisa parar para ler o que, é que ele está tentando te dizer. Deia, chegou uma pergunta aqui, que de Joelma, ela perguntou que Sim, você, como você falou de energia, ela acabou de perguntar, tem como você dar dica de sim. como fazer a limpeza de energética? Como fazer o quê? Limpeza energética. Eu acredito que seja a Ah, pessoa. Você tem alguma interessante, dica? legal, legal, Joelma, perguntar sobre isso. Eu já venho fazendo um trabalho desse já há algum tempo, e já há uns 4 anos, né, que eu faço limpeza energética. E aí, durante o tempo de pandemia, como eu não podia me dirigir à casa das pessoas, me pediram para fazer treinamento nessa área. E aí eu fiz 2 treinamentos online e disso eu escrevi um e-book. Está até na bio do meu Instagram, esse e-book que está sendo vendido pela plataforma Hotmart, onde eu ensino como fazer a limpeza energética. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, como dica, é se conectar com a sua casa. Perceber o seu ambiente, perceber como é que você está. Quando você faz a sua limpeza, você faz a limpeza do ambiente junto, você tem uma abertura de canal. Então, a gente pode usar água, a gente pode usar sal grosso, a gente pode usar os cristais minerais, a gente pode usar incenso, a música, os sons de alta vibração, eles são super favoráveis para fazer isso. Então, assim, cada pessoa é preciso sentir, porque a realidade de cada um é de uma forma. Mas eu aconselho que todo mundo tenha cuidado, hoje que está trabalhando de casa, muita gente ainda, tenha cuidado com esses equipamentos eletromagnéticos. Eles criam campos nocivos. São campos de energia elétrica e energia magnética. E isso nos contamina. Traz irritação, traz insônia, traz, assim, uma incapacidade de se concentrar. Então, para resolver isso, por exemplo, uma orgonite é uma excelente estratégia. O orgonite é uma peça que ele tem resina, cristal e metais. E ele vai drenar a energia para não deixar chegar até você. Ellen pergunta aqui, e aí eu queria saber, baseado nisso aqui também, se a gente pode usar em casa e também no carro. Porque a energia, eu costumo falar que nós somos frutos de nós mesmos. O que significa isso? Se nós fosse o tempo todo ranzinza, nós só traremos pessoas ranzinzas. Então você falou no início assim, parar de vitimismo. Eu aprendi que é muito fácil. Tem muita gente que compra lenço para ficar chorando. Eu preferi, mesmo com dor, partir para cima e parar de choro. Então a gente precisa parar. Aconteceu, aconteceu. Como é que eu mudo? Como é que eu mudo minha história nesse sentido? Como é que eu faço para sair desse vitimismo? Porque com ter lenço em casa, todo mundo, é muito fácil. Aí ela pergunta assim, Ellen, qual a sua opinião sobre cristais? E aí eu pergunto, em cima disso aí, se eu posso também utilizar ele dentro do carro, o dia a dia do cotidiano. Pode sim, os cristais, todos são elementos naturais. Como eu trabalho com Feng Shui, com energia, a gente percebe que a gente se distancia da natureza. O que o ser humano fez? Ele veio morar onde? Dentro de um quadrado, né? Estabeleceu uma casa, um prédio, e aí levantou paredes, e isso, simplesmente, ele se isolou dos outros animais. Então, se isolou da natureza, ele não tem plantas. Você pode perceber aqui no meu apartamento, por exemplo, Já vi. que eu estou na varanda aqui, é o lugar onde eu mais gosto de ficar, e eu estou cercada de plantas. Eu preciso dessa troca de energia. Então, os cristais, eles também foram feitos, eles foram cristalizados dentro da Terra. A Terra é o elemento que contém os demais elementos. Se você observar, a Terra contém a água, tá? A água, ela molha a semente e faz a planta crescer. Então, ela faz a formação da madeira. A madeira, ela queima
virando, né, a partir do fogo, que também é um elemento natural, e vira cinza, vira terra. Da terra, esses veios se contaminam ou se cristalizam e viram os metais, que são as pedras que a gente tem. Cada pedra ela tem a sua significação, ela tem a sua energia. E as pedras se liquidificam novamente formando a água, tá? Formando o líquido. Por isso, é muito importante que a gente perceba qual é o cristal que a gente se familiariza mais, o qual é o que consegue limpar a energia que a gente está precisando naquele determinado momento. Eu gosto, por exemplo, quando eu estou fazendo trabalhos mais pesados, eu pego uma pena que eu não tenho aqui para te mostrar agora, mas uma turmalina negra, que é uma pedra capaz de não deixar que a energia chegue até você. Então, você usa ela como um pingente abaixo do nosso centro energético aqui do umbigo, para proteger. Mas você pode ter na entrada da casa um quartzo branco, que é uma excelente pedra, para limpar qualquer energia que tem no espaço. Você quer alcançar um brilho, uma prosperidade melhor, você pode usar a pirita. Se você quer ter perto do seu ambiente de trabalho, o citrino é uma excelente pedra. Quer dormir com uma pedra perto de você, um cristal? A ametista, ela é capaz de fazer transmutação, ela atua no nível mental e no nível psíquico. E é provado isso. A gente não está falando aqui só de misticismo. Você pega aparelhos de ultrassonografia, Ari, você sabia que esses aparelhos, eles têm, usado ressonância magnética, é utilizado o cristal. É ele que Legal. faz a leitura. Pois é. Tá, informações agora que depois eu vou ver essa live de novo para assistir com as pedras que eu vou, cristais que eu vou utilizar. A ametista mesmo já adorei. Vamos lá. Dea, Dea, qual foi a sua experiência do lado energético? Qual foi a sua experiência? Você falou que você fez, se eu não me engano, yoga. Não foi isso? Você falou inicialmente. Qual foi a experiência fora, vamos chamar oriental, que você iniciou a ter essa, vou chamar assim, mas talvez não seja a palavra, a mutação de sua vida, tá? A mudança de sua vida, da forma de olhar, da forma de ver novamente a vida, de ver de uma forma diferente. A minha transformação se deu realmente com o yoga, né? Claro que teve outras passagens, né? Eu conheci as filosofias orientais, eu conheci Sechonoye, eu conheci o espiritismo, que até a mãe de Mário, né, Dona Eunice, foi a grande iniciadora na minha vida do espiritismo. E, e assim, foi grandioso. Mas o yoga, ele trouxe uma integração. Eu diria que a palavra é união. Me trouxe união com a vida. Perceber como é que eu posso respirar. O que é pranayama? O que é usar os meus sentidos? De que forma eu posso aguçar os meus sentidos? Eu passei a ter melhor concentração. Eu passei a respeitar mais. Nesse período, eu virei vegetariana. Teve uma interrupção desse fluxo. E agora eu voltei de novo a ser vegetariana. Por respeito também aos animais, por lidar com essas questões de que a gente não precisa matar, né? Não violentar para viver. E uma grande experiência para mim, Ari, que está marcada aqui, que eu quero voltar. Claro que eu não preciso, hoje percebo que a viagem pode ser daqui, ó, no mental. Precisa você fazer muitos movimentos. Mas eu fui em 2015 para a Índia. E essa possibilidade de ter conhecido várias comunidades e olhar para os movimentos deles, dos hinduístas, jainistas, dos brahmanes, dos sofis, né? Então isso me fez crescer. Eu passei na Índia um retiro, foram 4 dias de silêncio e a gente se comunicava de outra forma, a gente se olhava, a gente sorria, a gente sentia o cheiro da comida de um outro jeito. Então assim, foi uma experiência para mim transcendental. Fora isso, também a experiência com a ayahuasca, que é um vegetal feito da mariri da chacruna, é uma raiz, né? E um cipó, e que abre e expande a consciência. Então, assim, já desde 2014, eu passei a comungar desse vegetal e abrir a minha cabeça e me perceber. Então, assim, foram
duas coisas grandiosas que aconteceram na minha vida. Entendi. Aí você falou você passou na Índia, você é, ficou em silêncio 4 dias. Aí eu pergunto a você, como o ser humano deve ser visto? Como, na sua nova forma de ver, como para nós, vamos chamar de leigos, tá? Nessa situação, como o ser humano tem que ser visto? Bom, primeira coisa, eu acredito que a gente não deve julgar o outro, né? Não devemos julgar. Cada um precisa se enxergar. A gente tem uma coisa muito forte aqui no Ocidente, que é o julgamento, é essa discriminação, é olhar o que o outro está fazendo e dar um palpite. E no Sermão da Montanha, Jesus disse: primeiro tira a tua trave do outro, para depois você enxergar, né, o argueiro que está na outra pessoa. Né? Tira a trave do seu olho. Então, que a gente possa se perceber, que a gente possa primeiro se observar e não fazer julgamento, não fazer nenhum estereótipo. Deixa a pessoa ser livre, deixa ela fazer o que ela quer fazer. Deixa ela se manifestar, deixa ela ser autêntica. Olha quantas pessoas nesse momento, se você ver quantos movimentos sociais estão crescendo, as mulheres, elas estão se autenticando como mulheres, elas estão sendo, as que, por exemplo, se achavam gordas, elas passaram a se aceitar mais, né? Os negros também, né? Que hoje tem a terminologia preto ou negro, mas como eles se colocam agora diante da vida, eles se posicionam. Então, não ter julgamento, sabe, Ari? Entendi. Primeira Julgar é coisa. muito fácil, né? Julgar, apontar o dedo é É. muito fácil. Eu tô vendo aí ao seu fundo várias cores, né? Tô vendo bem florido. Tem vermelho, parece vermelho, não sei se é vermelho. Ah, tem verde. Aí eu vou perguntar a você, tá? Vamos lá para você ajudar a gente. Quais são as cores que podemos usar no dia a dia? Seja em casa, seja no trabalho, seja saindo. Quais são as cores que você indicaria? Quais as cores talvez que não trouxessem uma energia tão legal? Quais são as cores que trouxessem uma energia legal para o seu dia? Ou é o estado de espírito do dia que determina as cores? É o estado de espírito da pessoa que determina, era isso que eu ia falar. Eu passei um tempo, eu trabalhava na Petrobras distribuidora, né? E aí uma secretária disse assim, André, o que você tem essa semana que você só está usando marrom? Já tem um tempo que você está vindo de marrom. E eu não estava percebendo. Então, na verdade, eu estava um pouco fechada. Eu não estava querendo ser vista pelas outras pessoas, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a perceber como é que estava o meu guarda-roupa. Eu percebi que eu tinha muito branco, que eu tinha muito azul. Então, a gente tem uma coisa chamada a retina, ela percebe a luz. Então, a gente consegue perceber as cores a partir dessa luz que penetra em nossos olhos. E aí, você vibra, cada dia você vibra num tom de cor. Tem dias que a gente está a fim de se abrir para o mundo, eu estou aberto, eu estou leve, você vai para o branco. Tem dias que você está fechado. Eu não recomendo que as pessoas. Tem gente que, eu me sinto bem de preto. Não use preto o tempo todo, você se fecha. O preto para o Ocidente é uma cor de luto, é uma cor de fechamento. Ele fecha a sua egrégora. Você não está aberto para receber. Então, o vermelho já expande demais, é uma cor muito ligada ao ego. O verde, ele já traz, é curativo, tanto que a maioria dos hospitais, se você perceber, as paredes são verdes. O azul, ele traz para calma, mas em excesso ele pode deprimir. O amarelo já traz sabedoria, entende? Então, cada cor, ela tem uma significação. Você tocou aí em uma planta que parece que eu não sei o nome muito bem. Aí Marcelo Pan pergunta assim, eu acho que é isso, né? Ayahuasca. Ayahuasca, quais os E benefícios e os malefícios? Ele perguntou aqui. Ayahuasca, né? ayahuasca. 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 Os índios, os nativos indígenas, eles já tomam ayahuasca, ou alguns tomam a jurema, e é todo um ritual de elaboração. Isso é feito com cozimento, é feito por vários dias, é todo um ritual sagrado para se elaborar a ayahuasca. E ela é, como eu falei, a junção do cipó com a raiz.
ela não tem malefícios. Muitas pessoas falam, não sei quem surtou, não sei quem teve isso. Na verdade, a pessoa que conduz a sessão, que conduz o trabalho, ela precisa checar se aquela pessoa já tem alguma patologia mental, algumas questões como comorbidades, que possam desvencilhar algum processo de desequilíbrio. Mas a pessoa já tem algo antes que pode vir à tona com o vegetal, tá? Porém, são raríssimos os casos em que isso acontece. Então, se você toma um remédio controlado, você tem que ter o cuidado de informar a quem está administrando, né, a sessão, para saber se você pode tomar. Se você bebe, no dia que você vai tomar ayahuasca, você não pode consumir carne vermelha, você não pode comer carne, na verdade, você não pode beber, né, você tem que ir com roupas claras, tudo isso para abrir a sua egrégora. Não tem malefício algum. Que seria? Muitas pessoas dizem, você vomita, você pode trazer tudo à tona. Se você vomitar, é porque você está fazendo um processo de limpeza. Então, já aconteceu comigo. Mas a maioria das vezes, o que você faz? Você expande a consciência e você consegue se ver de uma outra forma. Eu fiz um processo muito lindo de cura com minha mãe, né? Processo de infância, de nascimento, com minha mãe e com meu pai. Então, eu passei 2 horas numa sessão, né? Percebendo a minha criança, percebendo esse movimento meu de crescimento, minha adolescente rebelde, todas as fases da minha vida, de repente, eu me vi nascer no útero, e foi uma sessão linda. Então, é um trabalho maravilhoso. Quem Eu puder gostaria. ter essa experiência, tenha. Tem gente que viaja, vai para a Amazônia, para o Acre para fazer isso, tem gente que vai para o Peru, mas aqui no Brasil tem muitas comunidades que fazem. Você falou agora aí, deve ser isso, tá? Eu estava conversando com um amigo, Sim. Marcos, e ele falou que parece que em Lauro de Freitas, aqui, ou em Vilas, ou na Linha Verde, já tem eu acho, algum projeto, alguma coisa desse, não sei se é o projeto nome, é religião, não sei, mas eu acho que isso é isso que ele comentou comigo, e uma coisa parecida, eu não lembrava do nome, mas que aqui parece que já Tem tem, sim. não é isso? Eu tô Tem certo. vários grupos, tem. Tem um É, grupo chamado União Vegetal, que é bem conhecido, que faz esse trabalho, mas que é muito ligado à religiosidade. Tem vários grupos, né? O que eu participo, ele não tem nada de cunho religioso, ele é mesmo o crescimento do ser. entendi. Mário pergunta: o que podemos fazer para equilibrar o nosso ambiente doméstico? Mas não pode. Mário, você é um lindo e sabe que a gente deve começar pelos nossos pensamentos. Então, tudo começa pelos nossos pensamentos. Se a gente pensar positivo, se a gente ver o bem, se a gente fizer o bem a si mesmo e reverberar para o outro, tudo vai fluir tranquilamente. Claro que, assim, existem bloqueios, às vezes na casa, a gente enche a casa de móveis e a gente não está percebendo que ali a gente está gerando, um desequilíbrio. É preciso olhar como um todo, olhar o ambiente, olhar como é que a gente está vibrando dentro desse ambiente, que energia que a gente está levando para ele. Eu fui ler um pouquinho, tá? Fui ler um pouquinho sobre isso aí, fui pesquisar. E eu vi falando alguma coisa sobre espelho, que é uma peça importante. E a disposição dos móveis de casa. Inclusive que a gente não deve botar o sofá de costas para a recepção dos nossos convidados. Tô certo nisso aí? Pesquisei certo? O, Certíssimo, certíssimo, isso mesmo. o espelho seria, se você botar um espelho na sala, é algo interessante? Não, não seria interessante? Qual a disposição do espelho nesse sentido? Então, eu falo muito sobre isso, que espelho é uma questão muito delicada, porque espelho, as pessoas acham que espelho vai corrigir, espelho é bom para o Feng Shui, né? A gente está falando agora do Feng Shui, né? Dessa metafísica oriental, né? A gente tendeu para esse lado. O espelho, ele é favorável para determinadas áreas, mas tem áreas que são péssimas. Por exemplo, Ari, se você colocar o espelho na área que o elemento principal é fogo, você está matando o fogo, porque espelho é água. Vidro e espelho, eles vibram como água. Então, você está matando a área de sucesso, que é o fogo. Desculpa, o óculos voa longe aqui. Então, pode ter espelho em determinadas áreas, mas é preciso que a gente analise, né, criteriosamente.
Aí tem que ser uma coisa pessoal, tem que ir lá analisar. Eu fui até ler um pouquinho sobre, você tem ideia, mas não vai tocar nesse assunto não, só para comentar. Sobre Hum, baguá, acho que é baguá, né? Que chama babá, isso. baguá. Eu fui pesquisar, mas vamos lá. Tô Ele pergunta, gostando. como limpar e energizar as pedras? Como limpar e energizar as pedras. Bom, cada pedra ela tem uma vibração, mas, por exemplo, se você jogar em água corrente, você já está fazendo uma limpeza. De vez em quando você coloca ela para tomar sol, tomar banho de lua. Tem pedra que ela gosta mais da lua, tem pedra porque a gente tirou ela do ambiente natural dela, certo? O ambiente natural ela estaria ali ao sereno, ao sol, e aí de repente você tira e traz para dentro de casa. Ela vai impregnar com energia. Ela vai receber energia da TV, dos campos eletromagnéticos, ela vai receber energia telúrica, tudo que está ao redor, e aí ela vai impregnar. Aí você precisa limpar. Você pode botar na água com sal grosso, ou pode somente colocar em água corrente e depois botar para tomar sol ou banho de lua. Nosso tema viver, como é? Nosso tema é ser sempre, o importante é ser feliz. A gente sabe que nós somos baseados, pelo menos é meu acreditar, nós somos energia. Nós somos energia, nós somos oriundos de energia, no meu acreditar. E aí eu pergunto a você, mas somos passivos de diversas energias, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Vamos lá, a gente acordou hoje com energia extremamente positiva. Como bloquear aquelas energias negativas no nosso dia a dia, no nosso qualquer tipo de ambiente, seja em casa, externo, trabalhando, como a gente ser feliz o tempo todo. Bem, isso aí eu acho que até seria uma utopia, né? A gente ser feliz o tempo todo. O tempo todo, né? Mas a gente consegue, né, equilibrar e tentar manter essa positividade. Se a gente estiver atento, estiver presente, está presente no que você está fazendo. Você já falou uma coisa que é bem significativa. Você acordou bem. Se você acordou bem e você está na positividade, maravilha. Mantenha esse estado. Não deixe que nada de fora lhe influencie. Mas se você não acordou bem, se veio aqueles pensamentos, né, ruins, vai, deixa eu me jogar ali debaixo do chuveiro e aí eu vou me limpar. Deixa eu limpar isso aqui. Já é uma forma que eu posso fazer. Eu vou transmutar. Ou então, eu posso ler algo que seja positivo, escutar um áudio, né, me conectar com alguma imagem que me traga bem-estar. Ela acontece, como eu falei, a partir da nossa emanação. Se você vibra positivo, você já está protegido. Né? Não tem nada que vai te atingir, que vai te derrubar. Se você deixa uma porta aberta, né? Tem um dizer até que fala assim, por entre as frestas podem passar meios ventos, né? Podem passar meios ventos, meios caminhos. Então, é você se proteger o tempo todo, estar atento e presente de que forma você está vibrando. Entendi. Teve um dia que eu saí de casa, fui trabalhar e falei assim, hoje nada vai me atrapalhar, hoje nada vai me atrapalhar, hoje eu tô feliz, nada vai me atrapalhar. Rapaz, mas veio tanta coisa para atrapalhar, André, veio tanta coisa para me irritar. Eu disse, não, não adianta, eu não vou me irritar hoje. Hoje eu não vou me irritar. Aí trabalhei, apareceu coisa, viu? Aí o colega, eu falei pro colega isso também quando eu cheguei, disse, rapaz, hoje nada vai me atrapalhar, nada vai me atrapalhar e nada vai me irritar. Ele, rapaz, só porque você falou isso, hoje aqui tá difícil. Eu disse, pois é, mas nada me atrapalhar. E não deixei nada me atrapalhar, cara. Não deixei, voltei para casa feliz e pronto. Mas parece que quando a gente está nesse processo de energização, de estar no estado mais espiritualmente mais elevado, de estar com a energia bem positiva, parece que chega tanta coisa para te atrapalhar, tanta coisa. Isso é porque os opostos se atraem? Ari, olha só, preste atenção só a frase que você disse. Você disse, nada vai me atrapalhar. E se você reformulasse essa frase, como é que você poderia dizer ela de forma positiva? Rapaz, tudo vai dar Você certo. poderia dizer, isso, pronto, tudo vai dar certo. Você já está pensando positivamente, você já está vibrando positivamente. Então, quando você fala a frase negativa, quando você fala o não, você já ouviu a psicologia dizer isso. Quando você diz um não para uma criança, ela não entende o que é o não e ela vai fazer aquilo. Então, Então, se você já saiu, também vibra. sim, É isso? sim.
É a mesma coisa quando eu digo nos meus treinamentos. Não chame o quartinho que você tem lá, que você coloca como depósito, de quarto da bagunça. Chame de cantinho da organização, sabe? É como você dá um outro brilho, você dá um outro olhar para a coisa, entendeu? Realmente, a gente vibra, querendo vibrar de uma forma positiva, mas a gente às vezes atrai por nossa fala, né? A nossa boca, Isso. por isso que diz assim, melhor a boca fechada do que falar demais. Por isso que a gente tem dois ouvidos, né? Estamos Exato, aprendendo. exato, exato. Andréa, deixa eu só agradecer a todo mundo aqui. Fica aí, tá? Não sai não. Agradecer a todo mundo que participou da nossa live. Muito obrigado por estar participando. A nossa amiga Andréa, muito, mas muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi de última hora, me perdoe, vai ter outra, tá? E só chamar aqui a próxima live. Teremos uma live agora quinta-feira. Tá tão bom que a gente vai voltar 2 vezes na semana. 2 vezes. Quinta-feira, dia 10, com o nosso amigo Eládio Figueiredo, tá? Ele é um guarda civil municipal de Salvador, técnico de segurança pública, especialista em segurança pública, professor e mais e mais e mais. E o tema será segurança pública em período de pandemia, tá? Ou segurança pública em geral. Mas, Andréa, eu volto a bola para você. Eu peço a você que você faça uma breve explanação e no final nos deixe uma frase para fechar com a gente, para fechar para a gente aí. Bom, pode ficar falando à vontade aí. Nós temos mais ou menos Ai, 2 minutos ainda. tá, eu quero agradecer mesmo por tudo que você tem feito. Eu estou vendo que você está nesse movimento social, político. Eu acredito que pelo seu movimento, pelas pessoas que estão lhe cercando, que você pode fazer uma mudança e que essa mudança ela seja efetiva. Comece mesmo, já pelo que você acredita, você comece a manifestar as suas crenças positivas e o que eu puder também ajudar, estar junto, né? Pode confiar, pode acreditar que onde o bem está, eu acho que só amplia o movimento, né? Só faz bem. E eu gostaria de trazer um mantra que ontem eu coloquei, que a gente possa fazer o nosso movimento individual, que a gente possa se perceber como parte, né, desse Brasil. Que nós não fiquemos nas queixas, nas lamentações, reclamando, criticando, mas que a gente perceba, e nós somos o Brasil. Cada gotinha de água que cai aqui, cada pedacinho de terra que a gente utiliza para plantar, ali foi uma sementinha, né, e uma energia que foi movida. Então, assim, que nós nos sintamos, que o Brasil somos nós, que nós sejamos essa grande família. Então, tem uma frase que eu sempre gosto, desde criança, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, que a gente possa fazer esse movimento e cativar o outro e ampliando essa nossa família, né, chamada Brasil. Acreditar nesse país e ir para frente com os nossos pensamentos positivos. Andréa, muito obrigado mesmo por essa aula, esse conhecimento, esse novo despertar, porque eu garanto a você que já despertei muita coisa, inclusive já me despertou em pesquisar, em aprender, e eu vou analisar bastante isso aí. Sabe que nosso ideal justamente é o ajudar. Passamos por um processo, eu chamo hoje de um processo de cura da minha alma, porque eu passei um processo de 2015 para cá, um processo complicado, mas hoje eu acredito que foi um processo de cura. Deus me trouxe um processo de cura. E agradeço a você e a todos que participaram. Muito obrigado. Valeu? Um grande Gratidão, abraço. gratidão mesmo. Um grande abraço, boa sorte. Obrigadão, um abraço. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando nossa live espetacular nessa noite. Um grande beijo a todos. Um abraço. Agora tem que saber encerrar aqui.